Nesse vídeo você vai ver a mídia classificando o Vasco entre os times do Rio de Janeiro. É inevitável que a gente também comece a fazer assim, a distância do Vasco para os seus companheiros de Rio de Janeiro. E se você quer saber as últimas notícias do Vasco, se inscreva no canal e assista o vídeo até o final. Saudações vascaínas! Seja bem-vindo a Vascão News, seu canal de notícias do Gigante da Colina feito de torcedor para torcedor. Eles começaram analisando as contratações vascaínas em geral e dizendo que também a provável escalação do Vasco para o ano que vem. Dá só uma olhada. Temporada, como a gente tinha falado ali no início, os reforços. Então tem tirando o Maurício Barbieri, o Léo, o Robson, o Bambu, Pumita Rodrigues, Piton, Patrick de Luca e Pedrão. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possível formação, então. E ainda tem o Orelhano para chegar, né? Então, o próprio Cícero trouxe para a gente uma escalação ali e que ele informou para a gente que o Figueiredo tem treinado como volante ali do lado do Patrick de Luca, o Nenê, o Egnaldo, o Gabriel Peck, Pedro Raul, podendo aí variar de acordo com os reforços que chegam. Estreia na temporada. Ainda tem o Abel, né? O Abel Braga que chega ali para... Isso, na parte de diretoria, né? Exatamente. Estreia no... Após isso, os jornalistas seguiram dizendo como Barbieri iria implementar o seu futebol no Vasco e suas filosofias que ele traria para o Vasco nesta Série A. Dá só uma olhada. Estava pensando aqui, enquanto o Piton respondia a pergunta, Mari, sobre o trabalho do Barbieri, que existe uma grande expectativa para entender o que o Barbieri vai fazer. Porque a gente conhece do Barbieri um cara que gosta da posse de bola, que prioriza essa troca de passes, ou pelo menos essa é uma filosofia enraizada nele. Para o Vasco, voltando para a Série A, com essa equipe, é esse o estilo de jogo? Como que o Vasco tem que se portar? Em termos de ideia e comparação com a dificuldade do futebol que ele vai encontrar. Eu acho que pode ser um estilo de jogo. Assim, o clube, quando ele contrata um treinador, em teoria, ele contrata já ciente e muito bem alinhado com a identidade, com a filosofia de trabalho desse treinador, né? Não quero imaginar que o Vasco contratou o Maurício Barbieri para mudar o estilo de trabalho do Barbieri, não. A conversa ela acontece previamente justamente para alinharem as expectativas. E depois eles analisaram a filosofia que o Vasco tem seguido a montar seu elenco. Olha aí. E o que a gente consegue acompanhar de informações é que já nos treinamentos o trabalho do Barbieri está agradando. Então eu acho que esse caminho que o Vasco ele percorre, e muito também por conta do Barbieri já ter trabalhado num clube parecido em relação à gestão, clube-empresa e etc. Então, acho que ele consegue entender muito bem quais são os caminhos. É justamente porque as contratações estão alinhadas com a ideia do Barbieri, com a ideia do clube. O clube faz um grande negócio agora vendendo o Andrei, que é, né, uma pena que a gente vai... Exatamente, a gente sempre lamenta, tem um lado bom e tem um lado ruim, e os jovens jogadores foram muito responsáveis pelo acesso do Vasco, né? Teve certo momento que dependeu deles, assim, isso não pode acontecer, tem que ter um equilíbrio. O Vasco agora parece que está montando uma equipe pensando neste equilíbrio, não no sentido de jovens, porque são jovens jogadores também, mas não são jogadores do acesso da base que sobe com a responsabilidade do profissional. São jovens com uma certa experiência, São jovens que vêm de clubes que, em teoria, estão acostumados com pressão de torcida, disputam a Série A, disputaram a Série A, no caso do Piton, no caso do Bambu, no caso do Léo, no caso do Pedro, do Raul. E eu acho que o Pedro Raul é o grande destaque, né, dessa contratação. Assim, para mim foi um tiro certíssimo do Vasco. Agora eles falaram sobre a atual distância do elenco do Vasco e aos demais clubes cariocas, colocando o Vasco como o quarto do Rio de Janeiro. Olha só isso. É inevitável que a gente também comece a fazer assim, a distância do Vasco para os seus companheiros de Rio de Janeiro, porque o Fluminense se movimentou bem no mercado, tem contratado, o Botafogo já vive uma segunda temporada de SAF, e o Flamengo, que eu acho que aí a gente não tem como comparar, está num degrau bem acima. Comparando, então, com Fluminense e Botafogo, onde que o Vasco está nessa história, hein? Beijo para você, Mário, um abraço para os companheiros e para o fã de esportes. Né? Lembrando que o Vasco está passando por um processo agora que o Botafogo passou no ano passado, né? Então, se a gente for, é claro que não dá para comparar, e não é só o Vasco, não, que a gente não pode comparar com o Flamengo. Eu acho que hoje nenhum clube no futebol brasileiro, com exceção do Palmeiras, a gente pode querer comparar com o Flamengo. Então, no futebol carioca, o Fluminense, que o jogo do Fluminense sempre encaixa com o do Flamengo, e por isso o Fluminense tem levado vantagem nos confrontos com o Flamengo, não em termos de títulos, mas sim de jogos, né, durante a competição ou as competições. Com o Vasco,
o que vai acontecer é o seguinte: o Vasco, no momento, e não sou eu que estou afirmando, quem afirmou aqui foi o próprio Maurício Barbieri, o Vasco está começando do zero, formando um novo time. Hoje o Vasco é o quarto time do Rio de Janeiro em termos de formação de time. Depois, eles continuaram analisando os nomes que estão vindo para a nossa colina. Claro, com uma perspectiva muito grande de a SAF do Vasco começar a reforçar, principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série A, com nomes talvez até internacionais, né? Fora os que já estão trazendo de internacionais, o Pumita Rodrigues, lateral direito, que é da seleção uruguaia. O Luca Orellano é uma grande revelação. Nossos companheiros aí, comentaristas, já disseram que estavam interessando ao futebol italiano. Então, na verdade, o Orellano está terminando os exames médicos e definindo aí os detalhes do contrato. Qualquer momento vai ser anunciado oficialmente, deve ser apresentado junto com o Pumita Rodrigues e o Robson Bambu, né, na semana que vem. Agora fica a expectativa de quem mais está chegando para o Vasco. Sim. Um goleiro é fundamental, né? O Ivan, se for contratado do Zenit, está emprestado pelo Corinthians ao Zenit da Rússia, é um bom goleiro, já teve até convocação para a seleção brasileira, fez uma grande temporada, grandes temporadas na Ponte Preta e por isso foi contratado pelo Corinthians. E falou sobre como o Vasco vai chegar no Brasileirão, dizendo que estaremos com um elenco encorpado e bem melhor. Né? Agora, eu acho que o time do Vasco vai estar encorpado mesmo, para o Campeonato Brasileiro. Acredito que ainda virão mais 3, 4, 5 reforços, sendo que depois do Campeonato Carioca, alguns de muito mais peso do que esses que estão vindo, com todo respeito, já são bons jogadores. O Pedro Raul, o De Luca, Léo Pelé e o Lucas Piton, que foi apresentado agora há pouco, são todos bons jogadores, todos Sim. praticamente titulares nos times onde estavam jogando. Agora, ele seguiu falando que temos que abaixar as expectativas para ano que vem, citando que a transformação é um processo e não vem do nada, o que sinceramente eu concordo. É impossível o Vasco chegar no ano que vem já ganhando tudo. Eu acho que também tem que ser muita paciência, sabe? O próprio Botafogo foi um exemplo disso. Não dá pra... virou SAF, pronto, vamos Sim. brigar por título brasileiro, Copa do Brasil, tudo. Agora o Vasco vai ser... Não, é um processo. O Botafogo foi isso. O Luiz Castro, no momento, muita gente até pode ter criticado, mas viu que era um processo necessário. E acho que o Vasco tem que respeitar esse momento. Ainda mais numa Série A tão pesada, você tem que muito mais pensar em construir uma identidade de trabalho antes de pensar lá no alto logo de cara. Porque E ainda disse que São Januário e a torcida vascaína são os que empurram o time. Eu concordo plenamente nesse quesito. A torcida vascaína é de outro mundo, empurrando um time horrível que era do ano passado, subindo basicamente por conta de seus torcedores. E a torcida, se fizer o que fez no ano passado, que, né, não tem nem o que falar. Esse é um bom... Porque aí a torcida também foi um baita ponto pro Vasco subir. Foi- São Januário foi algo diferencial. E às vezes até faz diferença. O próprio... Até um exemplo da Série A, o Curitiba, ele fica na Série A muito por conta... A campanha fora de casa era horrível. Uhum. Então isso, de repente, pode ser também um determinante a mais pro Vasco. Eu concordo com algumas coisas e discordo de outras. E vocês, vamos discutir aqui nos comentários sobre essa nova temporada do Vasco?